tem mais risco de ter infarto do miocárdio e derrame cerebral. Ou seja, o diabetes causa complicações sistêmicas, por isso ele necessita ter um bom controle ao longo da vida. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você. Bem-vindo, bem-vinda de volta. Estamos mais uma vez ao vivo na tarde desta quinta-feira aqui na TV Câmara Campinas. Você é nosso convidado a acompanhar mais um pouco da nossa programação ao vivo, desta vez para acompanhar a terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Você acompanha pelas nossas redes sociais e também pelos canais da nossa TV. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde nossos convidados aqui, virtualmente falando. Essa Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida por mim, Paulo Gaspar, temos também a Paola Miguel, o Paulo Haddad, o Arnaldo Salvetti e o Carmo Luiz. Paola aqui presente, em breve falando com a gente. Essa transmissão ela será feita através do canal 4 da NET, canal 9 da TV Vivo Fibra, canal 11.3 na TV aberta, no Facebook e no YouTube. Também vamos disponibilizar um número para aqueles que quiserem fazer perguntas no final, no WhatsApp 19 9 9613 9711. Eu vou ler a chamada aqui do evento, onde hoje Campinas destaca-se pela Unicamp e sua excelência na pesquisa de ciência, onde temos a FAPESP como um dos principais órgãos de fomento. A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é responsável pelo financiamento da pesquisa e desenvolvimento tecnológico do Estado de São Paulo e talvez a principal fundação de apoio do país. Dentre seus inúmeros programas, o CEPID, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, destaca-se entre os maiores investimentos em ciência no território nacional, tanto no volume total do investimento quanto na duração dos projetos, e que promove grande compromisso com a transferência de conhecimento, de tecnologias para a sociedade em geral. Em 2021, a FAPESP abriu uma nova chamada do programa CEPID, destinado às áreas de ciências biológicas, médicas e agrárias, para financiamento de projetos no valor de 40 milhões em 5 anos para cada projeto. O diretor científico da FAPESP, professor Luiz Eugênio, que está aqui conosco, falará sobre os CEPIDs existentes e sobre essa nova chamada, onde foram recebidas 36 propostas pela FAPESP e 3 delas serão selecionadas para o financiamento. A Unicamp concorre com alguns projetos e 3 deles serão apresentados nesta reunião. Os professores Hernandes Carvalho e Daniel Martins, que são ambos do Instituto de Biologia da Unicamp, e o professor Carmino Antônio de Souza, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, falarão sobre seus projetos que estão concorrendo para essa chamada do CEPID, representando seus institutos. Então, eu quero agradecer novamente a presença dos ilustres professores e pesquisadores, a Paola Miguel, que nos acompanha, a Adriane Carvalho e o Suisti Augusti, que articularam a presença de todos os palestrantes aqui presentes, e eu gostaria de dar uma apresentação inicial para todos os 4 convidados aqui, depois a Adriana e o Swift podem falar, e aí a gente entra para a fala principal, começando com o professor Luiz Melo, pode ser?
Então, vamos deixar a nossa colega vereadora, Paola, iniciar aqui os cumprimentos. Boa tarde, Paola. Oi, boa tarde. Aqui quero saudar o nosso presidente, Paulo Gaspar, por essa iniciativa dessa reunião aqui tão importante. Quero saudar também aqui a Adriane Carvalho, que está aqui conosco, o Daniel Martins, do Instituto de Biologia, o Hernandes Carvalho, do Instituto de Biologia da Unicamp também, o Luiz Melo, diretor científico da FAPESP, e o nosso Swift aqui, que está sempre conosco nas reuniões e que traz discussões fundamentais justamente para a gente começar a debater um pouco melhor a tecnologia, inclusive dentro da Câmara, que deveria ser um exemplo, mas a gente vê justamente no caminho contrário. Vou ficar aqui durante a reunião e estou muito ansiosa para a discussão desse tema. Obrigado, Paola. Passo agora para o professor Luiz Melo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nessa reunião da Câmara dos Vereadores do município de Campinas e junto com os colegas da Unicamp que já foram aqui nominados. Vou falar um pouquinho inicialmente sobre a FAPESP. A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, neste ano de 2022, está completando 60 anos. Ela, portanto, foi fundada em 1962, foi criada, o ato legal que institui a FAPESP data de 1962, mais propriamente de 23 de maio daquele ano. O então governador Carvalho Pinto, em uma das suas diversas falas, já quando ele não mais era governador, ele disse: se me fosse dado a oportunidade de escolher um único fato da minha extensa vida pública, um fato relevante, eu indicaria a FAPESP como a minha atividade, a realização mais importante. Aqui, para um governador de estado indicar a instituição, a criação de uma fundação de amparo à pesquisa científica como a sua principal atividade, eu acho que em si já traduz um aspecto notável. Tem vários outros aspectos notáveis e eu vou aqui falar de alguns deles. A FAPESP tem hoje congêneres em todas as unidades da federação, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá. Todas as unidades da federação têm uma FAP, com nomes parecidos com FAPESP. FAPERGS, FAPESC, FACEP, FAPEMA, FAPESPA, FAP, sempre alguma outra instituição. Há variações também. O Paraná tem uma Fundação Araucária, mas é uma fundação parecidíssima e inspirada nesse modelo que a FAPESP foi a primeira. Então, essa, para mim, é uma indicação também muito clara de sucesso. Quando outras unidades da federação, quando outras entidades semelhantes são criadas, isso, para mim, claramente traduz a relevância da criação da FAPESP. Um outro aspecto, talvez ainda mais notável, é que a FAPESP, quando foi criada, ela foi criada com uma dotação de 0,5% dos tributos do Estado de São Paulo. É bastante dinheiro, 0,5% dos tributos arrecadados pelo Estado, e a FAPESP seguiu desde 1962 até 1989 com esse montante de recursos. No entanto, na revisão das constituições federal e estadual, o montante de recursos da FAPESP foi duplicado. O montante de recursos da FAPESP passou de 0,5% para 1%. Isso, de novo, é um aspecto notável. Eu desconheço qualquer organização que seja que tenha sua dotação orçamentária dobrada, se ela estiver sendo inefetiva e ineficaz, se ela não estiver atendendo o propósito para o qual ela foi criada. Então, há várias indicações de que a FAPESP, de fato, constitui uma iniciativa de muito sucesso e de muita relevância para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. São vários os exemplos.
que ilustram essa relevância, e eu vou aqui, por um outro lado, indicar uma outra dimensão. Em todas as unidades da federação, a principal instituição acadêmica é a instituição federal. Isso vale no Rio de Janeiro, onde a principal instituição acadêmica é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vale para Minas Gerais, onde a principal instituição acadêmica é a Universidade Federal de Minas Gerais. Não vale para o estado de São Paulo, onde as principais instituições acadêmicas são USP, Unesp e Unicamp. Eu mesmo sou da Federal de São Paulo, Unifesp, mas a Unifesp ainda tem um longo caminho pela frente, e isso remonta também à Revolução de 1932, a própria origem da FAPESP pode se traduzir já primórdios da sua discussão àquela época, mas não é por acaso que USP, Unesp e Unicamp se destacam na forma que se destacam. Porque o governo de São Paulo faz um investimento consistente, mas é também porque o estado de São Paulo tem a FAPESP. Se nós perguntarmos para qualquer colega em qualquer outra unidade da federação, um cientista, o que é que eles mais invejam no estado de São Paulo, eles vão falar a estabilidade e a qualidade do financiamento da FAPESP. Todo mundo queria ter uma FAPESP, todo mundo queria ser paulista nesse sentido, se a gente olha para essa dimensão científica. Evidentemente, as razões pelas quais as diferentes fundações de amparo à pesquisa em diferentes unidades da federação ainda têm um potencial para se desenvolver, transcende aqui o objetivo dessa reunião. Mas aqui eu busquei colocar, então, alguns aspectos que são muito importantes na trajetória da FAPESP e caracterizando a sua relevância para a nossa sociedade. Eu vou falar de um último aspecto. Nós temos no estado de São Paulo uma unidade importante na área das vacinas, que é o Instituto Butantan. Aqui, a título de referência, a FAPESP apoiou com 32,5 milhões de reais o estudo da fase 3 da Coronavac. O apoio da FAPESP alavancou um aporte de 50 milhões de reais de parte do Todos pela Saúde. O Todos pela Saúde indica de maneira explícita que foi o aval da FAPESP quem gerou a confiança e a disponibilidade para que eles também fizessem um aporte de 50 milhões de reais. Então, é um montante expressivo que a gente está falando aqui, 82,5 milhões, que certamente contribuíram para um melhor desempenho e, ao final, a comprovação da efetividade, da eficácia da Coronavac, que foi a primeira vacina a ser aplicada no Brasil e nos primeiros meses era praticamente a única que existia. Então, é difícil você, e para qualquer pessoa, falar da importância da ciência fundamental, porque para a sociedade em geral pode parecer que o trabalho que essa ciência fundamental faz é menos relevante, esses cientistas estão estudando o batimento das asas das borboletas, é uma coisa que não vai ser importante. Aqui eu destaco de novo um outro aspecto. A vacina contra a Covid, elas surgiram em aproximadamente 1 ano depois do surgimento da pandemia, e não só uma vacina, mas pelo menos 10 vacinas no mundo inteiro. No começo da Covid, todo mundo falava que ia demorar pelo menos 5 anos, porque 5 anos tinha sido o menor prazo que tinha sido necessário para que se fizesse uma vacina. Qual foi a mágica que aconteceu aí? Foi mais dinheiro que foi colocado no sistema? Não foi por isso que surgiram as vacinas mais rápido. As vacinas surgiram mais rápido porque os cientistas já tinham começado a trabalhar em vacinas quando surgiram as primeiras infecções associadas ao vírus, aos coronavírus, que foram associadas a MERS e a síndrome aguda respiratória. A SARS e a MERS, uns 10 anos antes, tinham balizado a geração de conhecimento. A SARS e a MERS desapareceram e não foram um problema de classe mundial. Isto é,
elas ficaram restritas, circunscritas e morreram algumas pessoas, houve sofrimento, mas os cientistas continuaram a trabalhar no assunto, porque era um assunto relevante com potencial de desdobramento futuro. Essa é uma das questões fundamentais da ciência, é buscar se olhar para o futuro e se definir riscos, se definir oportunidades, se definir espaços onde o nosso conhecimento ainda é escasso e onde o nosso conhecimento poderia ser ampliado para, talvez, e se e quando necessário, gerar soluções. Desde a sua criação, a FAPESP primeiro começou a trabalhar no fortalecimento dos grupos de pesquisa que já existiam, e para isso começou a estruturar os desenhos dos instrumentos para financiamento, e os projetos que originalmente a FAPESP apoiava eram projetos de menor monta, os chamados auxílios regulares à pesquisa. A partir daí, na gestão ainda do professor Flávio Fava de Moraes, enquanto diretor científico da FAPESP, e o Fava, inclusive, na sequência, foi reitor da USP, o Fava criou, e foi na transição do Fava da gestão do professor Flávio Fava de Moraes para a gestão do professor José Fernando Pérez, foram criados, então, os projetos temáticos. Os projetos temáticos eram muito mais ambiciosos e buscavam trabalhar uma perspectiva de longo prazo, projetos de 4 anos de duração, depois ampliados para 5 anos de duração, envolvendo vários pesquisadores e, em dinheiro de hoje, milhões de reais, vários milhões de reais. Claro, com um montante maior de recursos, com um número maior de pessoas trabalhando junto em torno de um problema, certamente a ciência no estado de São Paulo pôde ganhar uma nova dimensão. E os projetos temáticos foram muito importantes para que isso fosse alcançado. Ainda na gestão do professor José Fernando Pérez, foram criadas diversas linhas de financiamento, mas talvez aqui, a propósito dessa reunião, a principal delas foram instituídos os CEPIDs, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. O objetivo central aqui, como o nome já diz, era que a ciência no estado de São Paulo não apenas contribuísse na geração de conhecimento, então, o braço aí de produção de novas descobertas, mas que também isso, de alguma forma, produzisse inovação, talvez com o potencial de gerar empresas, patentes, novos negócios, e produzisse disseminação do conhecimento, a parte da difusão, de alcançar a sociedade. Porque, afinal de contas, os recursos que são carreados para a FAPESP são os tributos pagos por todo contribuinte paulista. Quer dizer, toda pessoa que pede uma nota fiscal e que recolhe impostos que vão para o Estado é um benemérito da FAPESP, é uma pessoa que está, de alguma forma, transferindo recursos para o Estado e o Estado, por sua vez, para várias incumbências, incluindo a FAPESP. Então, a parte da difusão era uma parte muito importante, associada à parte da inovação. E os CEPIDs começaram na primeira rodada com um conjunto de... Era para serem... a ideia, a intenção original era que fossem cerca de 10 projetos. O processo de seleção era muito difícil, acabaram sendo selecionados 11 projetos. Os primeiros projetos do CEPID foram financiados por 11 anos de duração, e aqui a gente estava já falando, em dinheiro de hoje, de dezenas de milhões de reais. E, de novo, vários pesquisadores associados. Na sequência, foi feita uma segunda chamada para os CEPIDs. Nessa segunda chamada, alguns dos CEPIDs da primeira chamada tiveram o seu financiamento renovado. Nessa segunda chamada, novos grupos foram financiados. O total de projetos em curso hoje somam 17 centros de pesquisa, vários dos quais na Universidade de Campinas, na Unicamp, sediados na Unicamp. Vários dos CEPIDs, muito embora possam estar sediados na Universidade A, eles podem ter colaboração e, idealmente, devem ter com pesquisadores em outras instituições, no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo. Então, quando nós referimos um CEPID na Unicamp, é que ele está sediado na Unicamp, mas ele pode ter colaboração, sei lá, com a Unesp, ou com a USP, ou com a Unifesp, ou mesmo fora do estado de São Paulo ou fora do país. E isso é incentivado e é desejável.
Quando eu assumi a diretoria científica da FAPESP, já no meio da pandemia, a primeira coisa que qualquer novo gestor faz ao assumir uma posição é olhar para o que é a carteira de ações que tem em curso e quais são as possibilidades novas de ação. Uma das dificuldades no CEPIDES é que, para você julgar 17, para você selecionar 17 projetos certamente decorrentes de 200 submissões, e 200 submissões, cada uma delas envolvendo, em média, 5 pesquisadores. Então, você está falando de 1.000 pessoas. Quem que sobra no sistema que não tenha conflito de interesse para julgar essas propostas? Porque, no fim, eu não posso pedir para o Hernandes aqui julgar uma proposta se ele estiver concorrendo na chamada, porque ele talvez vá julgar no interesse próprio. E aqui eu peguei o Hernandes de vítima só para tipificar e falar. A questão de conflito de interesse ela é uma questão central em qualquer processo de análise e julgamento. E a FAPESP sempre tem muita ciência e muita cuidado com essa dimensão. Então, uma possibilidade seria que nós diluíssemos o processo de aprovação e de julgamento de CEPIDES, fazendo uma seleção por áreas do conhecimento. Foi uma das soluções aí engendradas. Então, nesse momento, nós temos CEPIDES na área das ciências da vida, em julgamento, mas nesse ano a gente lança uma nova chamada, e no ano que vem uma outra chamada, e a cada ano, diferentes áreas do conhecimento. Então, no próximo ano, as humanidades, no outro ano, as ciências da vida de novo, no outro ano, as ciências exatas, e assim vai alternando as diferentes áreas do conhecimento num ciclo de 6 anos, sendo selecionadas 3 propostas em cada ano, um total de 18 propostas, então correspondente às 17 que nós temos hoje, com um montante máximo de recursos passível de solicitação de R$40 milhões, sendo então R$8 milhões por ano, e isso é o que a FAPESP se compromete. Evidentemente, cada centro desses, se tiver a possibilidade de atrair recursos externos, tanto melhor, e inclusive isso é relevante no processo de análise. A sustentabilidade do centro, a perspectiva, mesmo que seja, se a sustentabilidade não existir nesse momento, a perspectiva futura. Então, R$40 milhões por CEPID, 3 CEPIDs por ano, são R$120 milhões, ao longo de 6 anos, R$720 milhões. Esse é um montante de recursos que só a FAPESP coloca. É claro, todos esses projetos têm a contrapartida das instituições de origem. Então, supondo aqui, para pegar uma outra pessoa, que o Daniel tem um projeto submetido e aprovado nessa chamada. A Unicamp paga o salário dele, a Unicamp paga a infraestrutura do laboratório onde ele está, a Unicamp paga as outras pessoas. Então, quando nós somamos essa contrapartida, esses R$720 milhões que a FAPESP aloca, ele multiplica outros recursos e que, na prática, constitui um investimento muito superior a R$1 bilhão, nesse caso específico. Aqui nós estamos falando, evidentemente, de centros de excelência e da onde nós esperamos, para ir numa linguagem popular, a cura do câncer, se é que fosse possível falar da cura do câncer, porque não é só um tipo de câncer, e aqui em câncer, muitas vezes, e mais frequente, a gente fala em remissão, mas, de novo, para ficar numa linguagem mais compreensível. E, de outro lado, para que a gente avance a compreensão do universo, as partículas fundamentais. Outro dia estava aí um texto falando sobre uma partícula que a dimensão da matéria dela é maior do que se imaginava, ela é 0,01% mais pesada. Parece pouco, mas esse 0,01% talvez modificasse a teoria geral da física. Então, são coisas que têm um impacto muito grande em como nós funcionamos, como a gente usa um smartphone, ou como essa internet aqui, e assim vai. Então, com isso, a FAPESP busca não só produzir conhecimento fundamental, mas aí eu volto para a origem dos CEPIDES. Vários dos CEPIDES desembocaram no que a gente chama de spin-off, né? Que são, a partir de você girar um peão, certas coisas podem derivar daí. E, nesse sentido, as startups, que é o termo mais popular, vários dos CEPIDES que nós temos hoje financiados, produziram startups de muito sucesso,
startups que, volta para a Covid, foram e têm sido relevantes para testes de PCR ou para máscaras filtrantes, insumos biológicos, o que quer que seja. Então, na prática, a nossa expectativa é que os novos CEPIDs também se dediquem a isso e também à difusão do conhecimento. Esse evento, na Câmara dos Vereadores do município de Campinas, é um ponto central. Assim, isso tipifica o que um CEPID deveria estar fazendo. Então, se fosse para contar pontos aqui para os proponentes de Campinas, mesmo antes de terem a sua proposta aprovada, supondo que alguma das propostas venha a ser aprovada, eles já estão começando a fazer a atividade de difusão, que é fundamental, porque a ciência não se dá no vácuo, a ciência se dá na sociedade e para a sociedade. A FAPESP é uma organização exemplar, mas para que ela continue efetiva, é fundamental a interação com a sociedade, e, nesse sentido, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Era isso. Muito bom, professor. Realmente, a gente, ouvindo o que você disse aí sobre o que aconteceu nessa pandemia, né, é algo que deixa a gente até emocionado e orgulhoso, né, de ter vocês aí à frente, de ter você e todo esse time de cientistas trabalhando aí pelo nosso país, pelo nosso estado, e a gente vê o peso que foi o trabalho que vocês fizeram aqui no estado, né, como pioneiro, como mola propulsora de todo esse combate à pandemia, a história aí da Coronavac como pioneira, uma das primeiras, e que foi puxando todo o bonde, né? Então, isso resume toda a importância de você ter todo esse preparo, esse anteparo, para quando surge numa ocasião dessa, você já tem todo um trabalho anterior, todo o terreno preparado para aí você focar no problema e sair na frente com as soluções, e com isso vocês conseguiram salvar milhares de vidas, e não temos palavras para agradecer, e o orgulho que a gente tem do trabalho que vocês realizam. Muito obrigado. Eu vou passar a próxima fala agora para o professor Daniel, pode ser? E a gente vai deixando as perguntas para o final, a gente não perder a linha do raciocínio. Professor Daniel, obrigado. Eu também começo dando boa tarde a todas e todos. Agradeço a oportunidade de poder mostrar um pouco dos esforços que nós temos tentado, buscar esse financiamento da FAPESP. Talvez eu possa repartir uma pequena apresentação aqui para melhor ilustrar o que a gente pretende fazer. Vocês conseguem ver aí? Muito bem. Então, vamos lá. Conseguem ver, né? Tá joia. Bom, então, o projeto que a gente apresentou à FAPESP, né, versa sobre o estudo da saúde humana, né, e para isso a gente busca o financiamento para criar esse Centro de Estudos Avançados em Saúde, chamado CINANTES. Tá? Então, a nossa ideia com esse centro de pesquisa será desvendar as bases biológicas da saúde humana. Né? O tema é um pouco óbvio, na verdade, mas a maneira com a qual se olha para a saúde hoje em dia não é da forma que deveria se olhar se nós quisermos ter, de fato, populações, né, e a humanidade saudável. Tá? Mas começando um pouco por isso, só para dizer quem está trabalhando aqui. Eu estou como porta-voz desse projeto, mas claro que nós temos 33 grupos de pesquisa que vão abarcar centenas de cientistas, não só no Brasil, mas no exterior também. Né? Essa proposta ela abarca 13 instituições diferentes, 7 delas estrangeiras, né? Tanto que, por conta disso, veio o nome. Né? Esse nome Sinantes é uma palavra que deriva de uma palavra grega que é sinanto, né? Que é um encontro. Tá? Então, a gente pensa que nós conseguimos nos encontrar, esse time de 33 cientistas do Brasil e do mundo, para justamente buscar compreender melhor um pouco sobre a saúde humana. E a saúde humana eu não preciso justificar muito a importância dela, né? Tanto que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável colocado pela ONU nesse século, né? O objetivo número 3,
para que a população e a humanidade possam se desenvolver de maneira adequada. E a saúde per se tem uma definição bastante complexa, né? Se você for procurar pela definição de saúde na OMS, né, na Organização Mundial de Saúde, a saúde se define como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, se a gente parar para olhar um pouco sobre isso, será que qualquer um de nós se considera saudável de verdade? Ou será que a gente consegue dizer que nós somos totalmente saudáveis? Então, se a resposta for não, e deve ser não, nós precisamos buscar conhecimento para que a gente chegue a essa resposta. Então, ainda falta um pouco para nós sabermos o que é que nós precisamos fazer para chegar nessa definição de saúde. E uma coisa que é interessante é que, por mais que essa seja uma busca necessária, a saúde é o tema mais investigado da ciência. Nós fazemos isso direta e indiretamente como cientista todos os dias no mundo inteiro, né? Mas a questão é que nós temos um modelo de investigação de saúde que é através da investigação de doenças. E esse modelo também é um modelo que pauta o tipo de tratamento e de investimentos que nós fazemos sobre ciência, sobre saúde. Hoje em dia nós investimos muito mais tempo e dinheiro tratando doenças do que cultivando saúde, né? Então a gente faz isso como cientistas também. Nós investigamos doenças para se chegar na saúde. Mas ainda são poucos, ou pelo menos não é a maioria dos estudos, que buscam investigar a saúde em si, né? Ou seja, ter a saúde como foco e não a doença, tá? E, interessantemente, isso foi visto especialmente durante essa pandemia da Covid-19, não só o fato de nós investigarmos doenças, mas também o fato das doenças terem um aspecto multivariável, né? Nós vimos quanto o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, ele é versátil. Porque o que começou como uma doença respiratória terminou como uma doença que pode afetar qualquer sistema do nosso organismo. Tem pessoas que têm tido problemas neurológicos, problemas gastrointestinais, problemas hematológicos, né? Então, essa visão integrada também é muito necessária para que nós compreendamos saúde. Nós não podemos mais olhar para o cérebro, ou para o coração, ou para o estômago. Nós temos que olhar para isso tudo junto e num aspecto de saúde. Então, tudo isso, né, claro que traz, né, a perspectiva de que a saúde é o maior bem que a humanidade tem, né? Nós precisamos compreendê-la porque é o maior bem que nós temos, né? E aí eu volto à história de como que isso tem sido percebido pelos governos e até pela iniciativa privada, né? Os investimentos em saúde, a ideia de investir-se em saúde é uma pauta recorrente, né, especialmente em câmaras como essa que nós estamos aqui discutindo, por exemplo, né, assim como os governos em diversos níveis, né? E esses investimentos todo mundo sabe e concorda que são necessários, né? Mas, como eu falei, a questão é que a gente ainda, infelizmente, o modelo de investimento na saúde é no tratamento de doenças. Ou seja, a gente ainda tenta resolver o problema enquanto nós precisamos criar estratégias para prevenir os problemas, tá? Então, falando um pouquinho do Brasil, alguns dados sobre saúde no Brasil, né? No Brasil, cada brasileiro, né, custa, em termos dos gastos totais de saúde no Brasil, R$ 3,83 por dia. Isso dá algo mais ou menos em torno de R$ 1.300 por ano. Então, imaginem que cada brasileiro gasta em saúde R$ 1.300 por ano, né? Ou custa isso para alguém pagar, seja ele próprio ou até o próprio governo. Se você for parar para pensar, será que isso é um montante alto? Não é. Na verdade, é um montante extremamente baixo. Se você for considerar, né, o valor de uma consulta, o valor de uma medicação, de um tratamento, R$ 1.300 por pessoa por ano é muito pouco. Tanto é pouco que o Brasil está abaixo de 80 países, para ser mais preciso, abaixo de 81 países em relação aos investimentos em saúde. E mesmo estando abaixo, nos últimos 5 anos, o investimento em saúde, os custos de saúde aumentaram em 25%, só nos últimos 5 anos. Então, a gente tem um problema no qual, ainda colocando mais um ponto, né, o Brasil, a maior parte dos brasileiros, né, é um dado muito interessante esse, a maior parte dos brasileiros tem algum tipo de plano de saúde, né? A maior parte dos gastos em saúde no Brasil são financiados pelo próprio brasileiro, tá? Então, nós temos um problema que é qual? Nós temos um gasto crescente em saúde necessário, temos as pessoas tendo de pagar por esses próprios gastos, e um investimento relativamente pequeno, né? Ou seja, a dotação orçamentária inicial, pensada pelo governo federal, por exemplo, ela quase nunca se completa e ela se mantém estável faz quase 10 anos. Tá?
Então, isso acaba sendo um problema para se pensar. Será que com esse formato, com essa estratégia, a gente vai conseguir ainda sustentar a saúde brasileira? Pegando um outro dado dos Estados Unidos, e aí eu trago os Estados Unidos aqui só porque normalmente lá eles têm mais dados para se trabalhar, a gente consegue refletir um pouco melhor sobre a situação, que não vai ser muito diferente no mundo inteiro, né? Mas nos Estados Unidos estima-se, por exemplo, que 50% das pessoas, elas têm algum tipo de enfermidade. Tá? Elas têm algum tipo, seja uma doença grave ou leve, 50% das pessoas ela tem algum tipo de enfermidade. 25% dos norte-americanos têm no mínimo 2 enfermidades. E esses 50% da população, eles gastam, entre aspas, né? Ou seja, eles custam 86% do investimento em saúde. Ou seja, está claro aqui que tratar doenças, na verdade, é o que custa mais caro. E esse é uma noção tão precisa nos Estados Unidos que eles já começaram a mudar a estratégia, a justamente pensar no amadurecimento da população, né? Para não dizer envelhecimento, porque quando a gente fala envelhecimento, nós pensamos em pessoas idosas, isso não é verdade. O amadurecimento quer dizer, desde uma pessoa quando ela nasce, enquanto ela se desenvolve na fase adulta, se ela fizer isso de maneira saudável, estima-se nos Estados Unidos que os investimentos em saúde, no amadurecimento da população, em 50 anos, pode poupar 7 trilhões de dólares para o país. Tá? Então, isso é um dado, né, uma estimativa que mostra o quanto, na verdade, investir na prática da saúde, investir em manter as pessoas saudáveis, vai ser muito mais barato e, claro, que muito mais eficaz do ponto de vista social também do que tratar pessoas doentes. Tá? Lógico que nós estamos nessa fase de transição, de que nós ainda mais tratamos as pessoas e devemos fazer isso, né, continuar fazendo isso, mas a gente tem que transicionar para uma fase na qual nós cultivemos mais saúde e para tratar menos doenças. Tá? E essa não é uma noção só governamental, né? Eu tenho aqui 2 exemplos de 2 grandes empresas norte-americanas que estão investindo justamente nisso. Tá? Essa acima aqui é a Calico, né? Uma empresa norte-americana que foi fundada na Califórnia, né? E que eles dizem aqui, né? Como nós podemos ajudar as pessoas a viver vidas mais longas e mais saudáveis. Né? Essa Autos Labs também, essas 2 empresas, eles têm recrutado cientistas de todo o mundo, das maiores instituições de pesquisa, inclusive públicas, para justamente cultivar saúde. Tá? Então, todo o investimento, o arcabouço de investimentos em saúde deve começar a transicionar para isso. Nós temos que ter uma estratégia diferente de cultivar a saúde. Né? E o momento é esse. Aqui no Brasil, como dito, com os custos aumentados, o investimento estagnado, né? E as pessoas sofrendo cada vez mais, inclusive com enfermidades mentais, se a gente for pensar justamente pós uma pandemia, né, a gente precisa criar elementos para criar mais saúde. Esse é o momento certo e o Brasil tem que estar envolvido nisso. Tá? E é isso que esse projeto está tentando trazer. A gente está querendo criar e encontrar elementos do ponto de vista biológico que possam manter as pessoas mais saudáveis. Tá? E, claro que um projeto como esse se encaixa justamente no tipo de linha de pesquisa, como o professor Luiz acabou de falar, de financiamento do CEPIDS, porque é um projeto grande, é um projeto de longo prazo, é um projeto que vai ter, né, o seu impacto medido em alguns anos, né, também na produção do conhecimento de maneira mais imediata, mas claro que na criação de pautas de saúde aí a longo prazo. Tá? E aí, para isso, então, a gente montou um time, como eu já comentei, né, de 33 pesquisadores e seus pesquisadores associados, em 13 diferentes instituições, e aí eu falo de instituições do Brasil aqui, como a Unicamp, a Unifesp, que tem encabeçado essa proposta, com a parceria da USP, o INCA e a URGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul, além de outros parceiros nos Estados Unidos, como a NASA, o Salk Institute, a Universidade de San Diego e também a Universidade de Texas, outros 2 parceiros na Alemanha, a Universidade de Munique de Magdeburg, e um parceiro na Inglaterra, a Universidade de Essex. Todos esses envolvidos, então, nesse projeto que a gente vem a desenvolver. Como o próprio CEPID propõe, esse projeto tem uma organização, né, que nós temos um time de pesquisa, um time de inovação e um time de difusão, como o professor Luiz adiantou, e nós também convidamos, né, 5 pesquisadores de calibre mundial aí, para que sejam de um comitê externo e que mantenham anualmente uma avaliação sobre como esse instituto vai progredir. Tá? Então, nós reunimos pessoas aí do setor privado, né, da Elsevier, que é uma
uma editora, também das universidades de Yale e de Harvard, da Sociedade Max Planck, e também uma pesquisadora, uma cientista da Austrália, até para se ter uma opinião um pouco fora do eixo Estados Unidos e Europa, dentro desse trabalho que a gente vai desenvolver aqui no Brasil. A maior parte do time está envolvida na parte de pesquisa, né? Nós temos diversos subtimes dentro dessa parte de pesquisa, e basicamente o que a gente vai fazer é tentar, nesse time, identificar moléculas, ou seja, coisas que o nosso corpo produz, que possam ser indicativos de saúde e que possam ser moduláveis para manter a saúde, ou até para curar doenças gerando saúde, tá? Eu peço desculpas por algumas palavras em inglês na apresentação aqui, mas a representação é só prática mesmo para nós pensarmos que, por mais que nós pensemos num organismo funcional, nós próprios, o seu próprio organismo funciona porque dentro das suas células, que são as menores unidades da vida, tem moléculas, tem coisas sendo produzidas que vão controlar tudo de bom que o seu organismo pode gerar ou de ruim, tá? Então, o que a gente quer é justamente identificar esses entes, esses produtos naturais do seu organismo que são capazes de manter a saúde ou mesmo de serem modulados para que a saúde se mantenha, tá? Em cada uma das suas células. Para isso, nós vamos fazer longos passos de pesquisa aí ao longo desses 11 anos, né, que vão começar olhando para 10 mil pessoas saudáveis, né, para amostras de 10 mil pessoas saudáveis. Nós vamos ainda ter alguns voluntários que terão a sua saúde um pouco mexida, né? Nós vamos promover, por exemplo, algumas intervenções, como, por exemplo, a pessoa passar frio ou a pessoa dormir pouco, tá? Para que nós possamos ver justamente como que esses produtos do nosso organismo vão se modificar à medida que a saúde passa a estar ameaçada, tá? Aí nós temos, então, depois de identificar esses produtos do nosso próprio organismo, né, como importantes para a saúde, uma série, né, de mecanismos de validação que a gente diz, ou seja, nós vamos testar todas essas moléculas em organismos pré-clínicos, né, seja em células em cultura ou até em animais, e depois nós vamos investigar essas moléculas em pessoas que têm enfermidades para ver se nós conseguimos modular esses produtos naturais do nosso próprio organismo de forma a promover a saúde, a tirar aquela pessoa de uma condição de doença, e também eventuais medicamentos que possam ser usados nesse sentido. Claro que a saúde ela não tem só o ponto de vista molecular, como eu estou dizendo, nós temos também a saúde mental, que é algo bastante importante. Então, a gente pretende também ter um braço que vai trabalhar nos aspectos sociais da saúde. Entrevistas que nós queremos saber das pessoas o que elas determinam como saúde, como elas se entendem, se saudáveis ou não, o que elas precisam para se sentir saudáveis, e tudo isso vai tentar ser abarcado dentro desse estudo mais molecular que eu mostrei agora. Claro que nós temos também, como eu falei, né, um time de inovação, né, e esse time de inovação vai ser liderado pelo professor Marcelo Mori, que foi comentado aqui pelo presidente da Câmara aqui, né, sobre a Covid-19. Ele teve um papel bastante preponderante aqui na região, porque ele foi o coordenador da Unicamp, da Força Tarefa contra a Covid-19. E nós temos um time de pessoas que vai tentar trabalhar nesse momento que nós precisamos justamente melhor compreender a saúde, né, e chegar a respostas que coloquem nós como país, né, à frente desse tipo de pergunta. Nós estamos no lugar certo, porque a Unicamp, né, que está encabeçando essa proposta, claro que ao lado das outras universidades aí, tem a Inova, que é a agência de inovação, que é líder no Brasil sobre patenteamentos e licenciamentos, ou seja, levar o conhecimento de dentro dos muros da universidade para fora, né? Nós temos um bom time de pessoas que têm estado engajado, buscar parcerias com outras empresas, inclusive na apresentação do CEPID aqui a gente já mostrou até algumas intenções de parcerias com algumas empresas para esse CEPID, e uma boa estratégia que basicamente vai se basear em disponibilizar tudo o que nós desenvolvemos dentro do laboratório para fora, através de startups, como o professor Luiz adiantou, né? Ou seja, criar empresas que possam levar esses mecanismos de análises que nós vamos fazer para fora da universidade, ou seja, qualificando pessoas, trazendo empregos e trazendo renda também para o Estado, né? E também as parcerias com o setor privado, ou seja, nós já temos a intenção, né, de algumas empresas de insumos de análise clínicas de participar junto com a gente desse projeto e eventualmente cofinanciá-los no futuro. E, finalmente, nós temos um time de difusão, eu só peço mais um minutinho para terminar, que está sendo encabeçado pela professora Helena Nader. A professora Helena ela acabou de se tornar a presidente da Academia Brasileira de Ciências, ela tem um bom trânsito, até uma boa comunicação com a sociedade via os nossos representantes em Brasília, e nós temos 3 times, basicamente, de disseminação, né, sobre
a comunicação do que é que nós estamos fazendo, ou seja, levar para as pessoas, né, a compreensão para as pessoas do que esse projeto está desenvolvendo, já que são elas, né, o próprio povo paulista que financia essa pesquisa. Nós temos um time de comunicadores, né, pessoas que conseguem traduzir ciência de maneira talvez melhor do que eu aqui, falando para vocês hoje, né, como o professor Marcelo Nobel e Rodrigo Bressan. O professor Marcelo foi reitor da Unicamp e ele tem bastante esse trânsito, né, entre a universidade e a sociedade. Mas a gente tem um braço da difusão aqui, que é a educação em ciência, né, liderado pela professora Ana Arndt, que está co-liderando essa parte de disseminação, e a gente quer que as pessoas se apaixonem pela ciência. Nós queremos educar a população para que elas entendam que o conhecimento científico vai trazer avanço, que esse conhecimento pode ser divertido e é super interessante de se saber. Tá? Então, a gente quer poder apaixonar um pouco mais a população em relação à ciência, claro que começando pelas crianças, mas isso para a população em geral. Tá? Então, é isso. Na verdade, o nosso grupo, então, tem como intuito, né, desvendar as bases biológicas da saúde humana, e nós acreditamos que o impacto que a gente vai ter, né, vai ser justamente em mudar o horizonte sobre como lidar com saúde. Né? A gente quer tentar promover, junto de um projeto científico, uma ideia de que nós precisamos mais prevenir, né, aquela coisa que a nossa avó falava, né, melhor prevenir do que remediar. Né? A gente vai trabalhar mesmo na prevenção das doenças, mais do que no tratamento delas. Claro que, como disse, uma fase de transição, não que a gente ache que as pessoas não devam ser tratadas, claro que sim. Nós esperamos que o impacto a longo prazo seja que, em algum momento, o Brasil esteja junto das potências mundiais aí, que já têm pensado nisso, né, ao promover a saúde à frente até de precisar tratar doenças, tá bom? Eu agradeço a atenção aí, a oportunidade, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Daniel, você falando aí, eu imaginando aqui como vereador da Câmara, né, fazendo um paralelo meio longínquo, mas também temos aqui as políticas públicas de remediação e de prevenção, né? E também tenho essa grande preocupação, principalmente no nosso gabinete, aqui no foco do nosso trabalho, trabalhar em políticas de prevenção, né? Não desmerecendo a importância da remediação. Mas a gente sabe que se a gente ficar só na remediação, a gente vai viver eternamente enxugando gelo, né? E é uma bola de neve que vai crescendo e a gente vai perdendo cada vez mais as batalhas para as fatalidades que só aumentam, né? Então, a prevenção, certamente, ela é tão importante quanto e que vai garantir a nossa sustentabilidade enquanto sociedade e humanidade, né? Vamos passar, então, para o professor Hernandes. Muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela para entrar direto na minha apresentação, se vocês me permitirem. Então, o nosso projeto, ele recebe esse nome. O meu nome é Hernandes Carvalho, eu sou professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Esse projeto recebeu um nome bastante genérico de Engenharia Biológica Biomimética. E eu sou biólogo de formação, mas esse trabalho ele envolve duas outras grandes áreas, que são a física e a engenharia, no sentido de trabalhar as interfaces entre essas áreas, o que torna o trabalho bastante estimulante, porque nós estamos sempre aprendendo coisas novas o tempo todo. A biomimética, na verdade, busca encontrar na natureza modelos que nos permitam solucionar problemas complexos da atualidade. Então, se nós temos dois exemplos aqui que são mostrados, do velcro, que nós utilizamos com tanta facilidade, com tanta frequência hoje em dia, ele foi baseado nesses tipos de frutos que grudam nas nossas roupas. E, na verdade, nós temos aqui um trem-bala japonês, que foi baseado, cujo formato foi baseado no bico desse Kingfisher, que na verdade deve ser o nosso martim pescador, para tornar isso mais fácil para vocês. E aí nós temos a intenção de usar os princípios da organização e do funcionamento dos elementos da física e da biologia para solucionar problemas complexos da nossa atualidade.
Eu tenho aqui um pequeno vídeo que não vai funcionar. Só um instantinho. Para mostrar onde é que nós estamos. Deixa eu ver o próximo. Vou usar esse modelo aqui. Eu tenho 3, vou usar apenas um. Então, nesse caso, a gente está buscando uma integração entre componentes orgânicos e componentes inorgânicos. Vejam que essa porção aqui desse aparato, que aparece em uma cor clara, é um tecido muscular que foi construído in vitro, e veja que são utilizados músculos antagonistas aqui para conseguir o movimento dessa alavanca. Isso foi publicado agora recentemente na revista Science Robotics. Então, o que eles estão fazendo é mostrando a capacidade de da integração orgânico e inorgânico no sentido de realizar funções. Então, veja, eu vou insistir mais um pouquinho no vídeo para vocês perceberem que, a partir de um aparato bastante simples, a gente consegue executar funções designadas para essa pequena máquina, que nós chamamos de biohíbrido, ou por integrar componentes orgânicos e inorgânicos. Veja que existem grandes dificuldades para trabalhar com esse sistema, e um deles é manter esse material úmido, porque a forma de conseguir esse trabalho foi fazendo isso aqui dentro de um banho, onde a umidade é mantida e as condições necessárias para o funcionamento das células são preservadas por algum tempo. Vou mostrar um segundo exemplo, onde nós temos, na verdade, eles são chamados de xenobots, porque eles são derivados da rã Xenopus levis, em que os fragmentos de tecidos que foram formados ou construídos nesse formato específico, moldados nesse formato específico a partir da inteligência artificial, são capazes agora de reproduzir-se in vitro. Então, veja que eles são capazes de se movimentarem na superfície, ao mesmo tempo que eles reúnem as células que estão dispersas, construindo novos de si mesmos. Então, esse é um princípio fundamental da robótica, que é a independência funcional, mas ele acrescenta aqui a capacidade de autorreprodução, e isso ganhou bastante atenção da mídia internacional por propor essa questão da capacidade reprodutiva para estruturas que têm funções robóticas. No nosso caso, a proposta que nós estamos fazendo, ela é baseada em grandes centros, como o MIT e o Wyss Institute no Massachusetts, e a Caltech e o Terrazak Institute na Califórnia. Então, são exemplos de instituições que têm buscado algumas coisas, como a que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Então, a nossa missão é empregar princípios da organização e funcionamento da natureza, particularmente da biologia e da física, para a solução de problemas complexos relacionados ao bem-estar dos seres humanos, incluindo a sua subsistência nesse planeta. Nós precisávamos de um norte, e esse norte, ou que seria o nosso objetivo de longo prazo, foi definido como a ciência espacial, aquilo que nós pretendemos fazer, se uma vez formos capazes de deixar o planeta. E aqui nós temos um esquema, uma árvore conceitual do que nós estamos pretendendo fazer. Então, hoje nós temos uma grande capacidade analítica, porque os diferentes grupos que são, os 32 grupos de pesquisa que estão envolvidos, nós temos uma capacidade instalada de fazer análises dos modelos físicos e biológicos, mas também nós temos uma boa capacidade de fabricação, de síntese e modelagem. Então, nós estamos aqui bem no centro, na raiz e no centro, no tronco dessa árvore, e nós temos que buscar os impactos que vão na robótica, na ciência espacial, na saúde animal humana, no agronegócio, buscando substitutos teciduais sob medida, engenharia de tecido e próteses e reparo de feridas. Para alcançar esse objetivo de longo prazo, nós estamos bem enraizados aqui, daí a concepção dessa árvore conceitual, e aí nós queremos produzir, no curto prazo, suprimentos básicos, componentes da matriz extracelular, como colágeno, elastina, proteoglicanos,
e outras moléculas. E queremos também produzir pele artificial, barreiras epiteliais artificiais, osso, cartilagens, tendões artificiais, substitutos ósseos em 3D, impressos por 3D, até chegarmos na possibilidade de uma mão robótica humanizada, em que nós teríamos integração entre a parte orgânica e a parte inorgânica que está sendo desenvolvida por outros grupos. Do outro lado, nós temos o controle da quiescência e da dormência celular, para tentar colocar células cancerosas para dormir, ao mesmo tempo que a gente é capaz de tirar as células dessa situação para poder tratar com os quimioterápicos. E nós queremos também entender como é que funciona a diapausa em insetos e a hibernação em invertebrados, para podermos chegar numa situação em que poderíamos colocar animais e no longo prazo seres humanos em animação suspensa quando o metabolismo é baixo, é diminuído até o ponto de subvida, como a gente poderia dizer, para que a gente possa imaginar em condições de viagens intergalácticas e assim por diante. E uma coisa muito importante, esses objetivos de longo prazo parecem ser bastante ficcionários ou ficcionais, mas acontece que nós temos situações muito importantes. Veja que isso aqui é um trabalho de 2020, onde uma lesão da mão como essa que está sendo apresentada, ela é reparada com fragmentos de algodão. O algodão é uma parte orgânica, mas ele causa uma inflamação gigantesca. Então, o sucesso desse tipo de implante é bastante reduzido, embora ele possa restaurar parcialmente os movimentos da mão. O que nós queremos é criar tendões baseados em colágeno tipo 1, que é o principal componente que ele tem, e isso nós já temos tecnologia existente. Então, esse aqui seria com um objetivo de médio prazo, ser capaz de reconstruir tendões da mão humana. Não vou assustá-los ainda mais com situações como essa aqui. Tentar impressioná-los por isso. E a outra coisa que nós queremos é entender o que acontece quando os animais hibernam e quando as células entram em dormência ou quiescência, o que faz com que uma célula tumoral ela fique resistente aos tratamentos quimioterápicos. E um tumor que regrediu diante de um tratamento, ele pode voltar cerca de anos ou décadas depois do tratamento, porque essas células, no momento do tratamento, elas estavam num estado de dormência. É isso que nós queremos entender no longo prazo. Nós temos também as ações de inovação, que serão lideradas aqui pelo professor Marcelo Menossi, que é um especialista na área. Então, nós temos um pipeline, ou uma sequência de eventos que vai da geração de ideias, refinamento de conceitos, avaliação tecnológica, otimização tecnológica e a comercialização. E vamos contar, obviamente, com o suporte da agência de inovação da Unicamp, que cria na Unicamp um ambiente próprio para que a gente possa ter essa atmosfera de inovação e transformar os nossos conhecimentos e as nossas ações em benefícios para a sociedade. Num modelo mais reduzido, nós temos o que a gente vai chamar de uma fábrica de ideias, que vai passar por uma etapa de modelagem, identificação de riscos e a transferência para o setor empresarial ou para a sociedade de uma forma geral, como no caso das instituições governamentais que precisam das nossas informações para criarem políticas públicas. No parte de difusão, ela é liderada pela professora Marisa Bepu, e nós temos vários projetos que vão entrar em andamento, e também vai desde modelos de ensino para ensino fundamental e médio, para divulgação na mídia, para modelagem e acessibilidade de alguns elementos para pessoas cegas, para plataformas de ensino digital, e ainda elementos de inclusão social que são bastante defendidos aqui por um docente da Faculdade de Educação, que é o Antônio Carlos, que vai nos deixar atentos para que os nossos elementos sejam acessíveis à população de forma geral e às minorias em particular. Então, nós temos cursos de formação de doutorandos, cursos de extensão, cursos de graduação, acesso a mídias sociais, ensino à distância, museus, a relação com museus da Unicamp e Museu de Ciência da Unicamp, com o Museu de Zoologia do Instituto de Biologia e com o Museu Catavento da cidade de São Paulo. Nós estaremos bastante preocupados com a acessibilidade
e o acesso desse material para as minorias e para os deficientes. E também fizemos a proposta de um artista residente que vai transformar o que nós estamos fazendo no laboratório numa linguagem acessível para a população em geral. Essa é a estrutura que nós propusemos. Então, nós temos uma coordenação geral que fica a meu cargo, o professor Marcelo Menossi, que ficaria responsável pela diretoria de inovação, a diretoria de ensino e difusão seria de responsabilidade da professora Marisa Bertut. Aqui não estão os nomes de todas as pessoas, nós fizemos questão de colocar aqui a comissão consultiva, que são indivíduos que trabalham em outros países. Aqui o Pedro Fardini fica na Bélgica, a Leslie Gold fica em Nova York e o Bradley Olson do MIT. Nós temos interações com empresas que são mencionadas aqui, e temos também um grupo particular voltado para a gestão do ensino e difusão, representado por esses pesquisadores que aqui estão listados. Aí, obviamente, que essas ações de difusão e de interação com a sociedade na parte de inovação estão relacionadas, centradas numa ações de pesquisa que teriam a robótica e a animação suspensa como eixos principais. Aqui está um resumo de tudo isso que eu mencionei para vocês. Nós temos aqui um núcleo de pesquisa que estaria centrado na mão robótica humanizada e na animação suspensa, que se comunicam com o nosso interesse em ser capazes de preservar órgãos para o autotransplante, no caso de uma mão decepada, por exemplo, do heterotransplante, no caso de doações, de doadores que podem ceder o órgão. E aí nós temos centrados aqui no nosso núcleo de pesquisa. Num eixo mais externo, nós teríamos as nossas ações de difusão de educação científica e de inovação, voltando, obviamente, para ter um aspecto de comunicação com as sociedades e com as minorias, também focado na questão de saúde, do agronegócio e da indústria. O que nós queremos no curto, médio e longo prazo é produzir, além da contribuição intelectual que nós vamos produzir, que é o que nós fazemos com maestria, porque todos nós somos pesquisadores e temos uma carreira científica bastante sólida, produzir suprimentos básicos, como cloreto de sódio de alta pureza, depois vocês podem me perguntar por que disso, ácido hialurônico bacteriano, papaina recombinante, colágeno tipo 1 e colágeno tipo 2, e base de ácido graxo de cadeia muito longa. Produzir partes da mão humana com alta complexidade, como os ossículos da mão impressos em 3D em titânio. Num primeiro momento, isso nós já somos capazes de fazer, dado o nosso envolvimento com o CTI Renato Archer, que são nossos vizinhos aqui. Mas nós queremos avançar aqui para a integração de materiais biológicos que serão impressos em 3D para que a gente possa induzir a ossificação in situ, criar tendões e ligamentos sintéticos para reparo de lesões extensas, como a que nós acabamos de observar, adesivos sintéticos, biogéis vegetais alternativos. Nós também disponibilizaremos aparatos para microfluídica e microfluídica de gotas, sensores complexos, microreceptores de pressão, tatos artificiais, microsensores de temperatura, visando, obviamente, construir aquela mão robótica que nós propusemos lá no primeiro momento. Nós pretendemos suprir a sociedade com componentes biológicos, como antígenos, peptídeos sintéticos longos e customizados, alergênios, e ainda queremos prospectar novas drogas que sejam capazes de induzir a dormência e aquecência de células e inibidores farmacológicos e imunológicos da via do TNF-alfa, que está bastante envolvida com as doenças da mão que eu não mencionei. E, finalmente, a gente quer produzir uma mão didática com propósitos de ensino para o ensino de anatomia e para o ensino da fisiologia de uma forma geral. Então, esse é um resumo tentativo de fazer uma comunicação com a sociedade. Procurei me livrar um pouco dos jargões, e é isso que nós estamos propondo para a FAPESP nessa chamada de CEPID de 2021. Muito obrigado a todos. Fantástico, Fernandes. Sem palavras aqui para ver as possibilidades inimagináveis que a ciência desenvolve, pesquisa, e que loucura, né? Que podemos chegar de conhecimento infinito, né? Fantástico.
A gente convivendo com problemas tão primários e tão básicos no dia a dia, e gente como vocês aí pensando 1000 anos-luz à frente, e dependemos de vocês aí, quer dizer, os nossos descendentes, né? Nós nem tanto. Bom, vamos ter aí uma sociedade muito mais preparada, mais inteligente e mais afinada com a saúde em todos os níveis, né? Como vocês colocaram aqui, mental, física e social, né? Muito importante. Bom, nós temos aqui agora a Adriane, que vai falar, o Swift está aqui com a gente, a Paola, como é que está seu tempo aí, Paola? Quer falar já? Não, eu estou tranquilo aqui. Posso falar depois do Swift da Adriane. Eu fiz algumas anotações aqui também, acho que estou bem tranquilo. Vamos lá, Adriane Carvalho. Vereador, eu passaria aí a hierarquia para a vereadora Paola, né? Eu posso falar depois da Paola? Tá bom. Swift? Muito obrigado, né? Estou com como é que chama? Boca aberto, né? Impressionado, né? Com as apresentações. Vou demorar um pouquinho, tá? Na minha fala. Sou engenheiro e como engenheiro, né? Já participei dos movimentos de diversas tecnologias aí, né? A começar pela internet, a automação bancária, automação comercial, a automação industrial, etc., né? Criando diversos dispositivos para, de alguma forma, né? Trazer melhorias para a sociedade, mas tudo é máquina, né? Aí, recentemente, né? Estou engajado num outro projeto, né? De engenharia biomédica, em que tive a experiência de conhecer num laboratório de anatomia de uma faculdade de medicina o corpo humano, né? Então, um cadáver desconhecido, onde, né? Fizemos uma prova de conceito, né? De um experimento lá, de um projeto, né? E aí eu vi, né? Como o corpo humano consegue fazer tudo isso, né? Que hoje nós fazemos, nos movimentamos, nos alimentamos, nos socializamos, pensamos, né? Coisas que na máquina eu via fazendo, né? Então, junta engrenagens, junta dispositivos, junta componentes, coloca um software, né? Sensores, né? Faz a coisa funcionar. Agora, vendo o cadáver, o pedaço do braço lá do cadáver, vendo músculos, nervos, tecidos, né? De que a parte via a cabeça humana, né? E como é que nervos passam aqui dentro da cabeça humana e como é que tudo aquilo consegue acontecer na forma de nós vivermos, né? Aí, vendo as apresentações do professor Daniel e do professor Hernandes, né? Onde o professor Daniel ele busca pesquisar os mecanismos da vida para daí trazer saúde humana, né? O professor Hernandes, né? Tentando descobrir os mecanismos de funcionamento da base do corpo humano para daí refletir tanto em movimentos numa mão robótica, assim como o mecanismo de hibernação, né?
eu como engenheiro, consigo entender o que é que acontece, né, nas máquinas. Agora, os dois professores, né, eu tiro meu chapéu, né, para, né, o conhecimento que eles devem ter para fazer, entender o mecanismo do corpo humano, né, para fazer o que o projeto deles pretende, né? Eu, em engenharia, né, modéstia à parte, participei do início, né, da comunicação digital, no que hoje nós chamamos de internet, né? Aliás, aproveitando, né, vou fazer abrir um parênteses aqui para citar meu sentimento de pesar, né, para o falecimento do Tadao, né, Takahashi, que simboliza, né, a criação da internet aqui no Brasil, né? Bom, fechando, né? Mas a engenharia trouxe coisas, falando de internet, né, que o Tadao simbolizou, né? Mas aquilo que nós fizemos lá na década de 80, hoje nós estamos vivendo na nossa sociedade, né? Na forma de os benefícios que a internet traz. Agora, né, fico imaginando, né, o que vai ser os benefícios que daqui a algumas décadas os projetos do professor Daniel e do professor Hernandes poderão trazer para a sociedade aqui, né, para a melhoria, né, da vida humana, né. Tudo isso, né, só vai ser possível, só será possível, né, através, né, do fundamento, né, da FAPESP, né, que é representado aqui pelo professor Luiz, né. Então, professor Luiz, olha, né, eu fico boquiaberto com os projetos dos dois, eu fico aqui na torcida, né, para que eles, algum deles, né, possa ser merecedor, né, da verba, né, que você vai destinar, né, para cada um desses projetos, né. 40 milhões de reais em cinco meses, né, que virão, 5 anos, desculpa, que virão aqui para Campinas, né, através da FAPESP, né. Isso aí, sem dúvida, multiplicará em muitos outros milhões de reais, né, em resultados, né, para a sociedade, né. Bom, já falei bastante, né, mas parabéns, né, aos professores pela idealização dos seus projetos, né. E professor Luiz, né, enfim, olhe com carinho, né, os projetos dos professores, obviamente, né, usando todos os critérios, né, que você mencionou, né, de, enfim, não favorecer, né, etc., né, mas visando o incremento da sociedade, né. Ciência é assim, né, ciência, existe a ciência, né, de alto investimento, né, aqui representada pela Unicamp, né, assim como, né, você, professor Luiz, é formado pela Unifesp, você falou, né, então, aqui em Campinas nós temos, né, o Instituto Federal, que é um braço complementar, né, eles atuam num outro lado, né, para levar a educação para a sociedade, né? São complementares, né? Mas o dinheiro da FAPESP investido aqui na alta pesquisa, né? Depois certamente será repassado, né, para a educação mais de massa também, né? Bom,
São minhas ponderações. Vereador, muito obrigado, né, pela oportunidade dessas palavras. Parabéns mais uma vez, né, pela iniciativa, né, dessa sua comissão. Muito obrigado. Eu que agradeço, Swift, mais uma vez, obrigado aí por nos trazer, nos indicar pessoas tão importantes e trazer tanta informação relevante à Câmara dos Vereadores aqui e à comissão que faz esse papel importante de divulgar tamanhas iniciativas de tamanha envergadura, representando Campinas, representando o Estado de São Paulo e o Brasil. Eu só tenho a agradecer. Vamos falar com a nossa engenheira de computação e vereadora agora, Paola Miguel. Quem sabe deputada estadual em breve, né? Muito obrigada, presidente. Quero parabenizar mais uma vez por essa reunião da comissão e ressaltar aqui, né, a fala do Luiz Melo, do Daniel, do Hernanes, do próprio Swift, essa importância da ciência, né? E foi e a própria presidente também ressaltou muito isso, a importância da gente ter pesquisa, a importância, o Daniel falou isso, né, de levar o conhecimento para fora da universidade. Acho que isso é fundamental. E gostei muito também, Daniel, na tua apresentação, que você faz esse comparativo, né, da saúde do que é no Brasil e que é nos Estados Unidos, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem o SUS, que é diferente dos Estados Unidos, mas, em contrapartida, nos Estados Unidos eles começaram justamente a fazer essa ideia de prevenção, né? Então, que a longo prazo, inclusive, reduz os custos da própria saúde. Se a gente tivesse aqui no Brasil esse mesmo incentivo, né? E aqui, com relação a exames, acesso a medicamentos, acesso a médico, a gente conseguiria também diminuir os custos, assim. E aí eu queria perguntar para você, Daniel, se existe alguma pesquisa no Brasil com relação a isso, assim, de quantos casos, por exemplo, de desenvolvimento também do câncer, né? Quantos casos que a gente conseguiria ter evitado, ter encontrado ali na primeira fase, né? Na fase inicial, que poderiam ter sido evitados tratamentos mais agressivos por conta disso. O Hernanes trouxe muito essa questão do fomento à pesquisa, né, e principalmente trouxe também o que são, né, esses investimentos que estão sendo feitos, para onde estão indo as pesquisas aqui da Unicamp. Achei que foi, quando a gente falou da Covid, né, a gente tinha até a pesquisa de alguns tecidos que evitassem a transmissão do vírus, e eu não tenho dúvida que isso também vai valer para outras doenças, outros vírus que vão vir ainda, e a gente vai conseguir evitar uma pandemia muito mais rápido. E já falando disso, né, quero falar da fala do Luiz, né, com relação à vacinação, né, a velocidade e a importância, do porquê que a gente teve vacinas tão rápido, por que é importante a gente ter a vacina, a própria importância da ciência, e também, né, acho que um ponto importante é sobre esse incentivo, né, que o Brasil já teve com relação aos nossos cientistas, mas a gente não consegue ter mais. Então, quero mais uma vez parabenizar aqui por essa apresentação, dizer que é mais do que fundamental a gente priorizar as nossas construções, priorizar a nossa ciência local. Quero parabenizar vocês, quero parabenizar o Swift e também o nosso presidente por ter trazido esse tema tão importante para esse espaço. Eu não vou conseguir ficar até o final, tenho que sair daqui a pouquinho, mas eu fiz questão de ouvir todas as falas aqui, justamente porque esse incentivo para a ciência no nosso país é mais do que necessário, ainda mais nesse momento, nesse movimento contra a ciência, né, da negação da ciência, inclusive de causas aspectos que a gente tinha como o próprio fato da Terra ser redonda, assim. Então, eu acho que é fundamental esse tipo de discussão. Muitíssimo obrigada, presidente. Para ver se eu entendi, você fez uma pergunta para o Daniel e para o Luiz, na sequência, é isso? Isso, para o Daniel, eu queria saber se tem alguma pesquisa do Brasil sobre essa questão da prevenção, e para o Luiz, com relação a esse incentivo, como que está o incentivo no Brasil com relação à ciência. Obrigado, Paola. Então, Daniel, por favor. Paola, obrigado pela pergunta. Eu não sei se está para você em específico um estudo que faça esse tipo de abordagem. Eu não duvido que tenha,
né? Mas eu foco um pouco a minha resposta naquilo que eu disse, que sempre nós investigamos a saúde através da compreensão das doenças. E a nossa proposta é justamente investigar a saúde, né? Investigar indivíduos que estejam mais saudáveis possível dentro daquela definição de saúde que é bastante ampla e quase que impossibilita que qualquer pessoa esteja saudável, né? Sinta-se saudável. E por isso que a gente tem, inclusive, um outro aspecto do estudo que é mais social, né? Que é de entrevistar as pessoas, né? O time de difusão pretende fazer isso para justamente entender como que as pessoas, ouvir como que as pessoas se entendem saudáveis ou não. Mas esses estudos de prevenção, né, eles existem, né? Mas geralmente à luz de uma doença. Tá? Talvez o professor Luiz vai responder a pergunta, ele conheça algum estudo, mas eu não sei pontuar algum em específico. Obrigado, vereadora. Desculpa. Vontade, Luiz. Tá bom, obrigado. Obrigado, vereadora. Obrigado, Daniel. Eu aqui me concentrei mais em pensar na resposta à pergunta que me foi feita, então vou me abster aqui de me aventurar na pergunta que te foi feita, Daniel. Mas com relação ao apoio da ciência no Brasil, infelizmente vai mal. Os números falam por si só. O investimento feito no ano de 2021 e a ser feito no ano de 2022, ele remete a 10 anos atrás. Nós estamos com níveis de investimento semelhantes de 10 anos atrás. Só que o país cresceu, só que tem inflação no período, só que um monte com o câmbio modificou, muitos dos insumos e equipamentos são adquiridos em moeda estrangeira. Infelizmente, o país não dá a valorização necessária para a atividade de desenvolvimento científico e tecnológico, o que acaba subordinando o país. Eu vou para o exemplo da vacina de novo. Evidentemente, seria sensacional se nós tivéssemos uma vacina surgida, iniciada aqui no Brasil. A gente até tem uma que está tentando seguir lá no Instituto Butantan, Butanvac, em parceria com o Instituto ICANN, lá em Nova York. Temos vários grupos em Ribeirão Preto, em Belo Horizonte, em diferentes cidades do país, aí, acho que na Bahia, também em Salvador, mas nenhum deles tem uma vacina efetiva e já sendo aplicada hoje para a Covid. Tudo isso traduz um parque tecnológico, traduz uma estrutura que o país tem que construir e manter. Essas coisas, quando você larga, elas apodrecem, elas enferrujam, elas deterioram. A atividade científica não é diferente de nenhuma outra atividade profissional. O ser humano, ele se movimenta, eu quero ser, sei lá, um publicitário, eu quero ser um investidor, uma pessoa do mercado financeiro, eu quero ser um prestador de serviço, então, uma padaria, uma loja, eu quero ser um cientista, tanto faz. Ser cientista é uma profissão como outra. As pessoas, o ser humano se movimenta à medida que ele enxerga oportunidades, como ele vê ou não vê futuro naquilo. O ideal seria que muito mais pessoas pudessem almejar ser cientista no Brasil. Infelizmente, isso está longe de ser verdade, porque o conjunto de oportunidades é restrito. Eu costumo falar, brincando, que a FAPESP é grande, mas não é 2. A FAPESP nunca foi feita para, sozinha, lidar com todo o ecossistema, com todo o ambiente de financiamento de ciência e tecnologia no estado de São Paulo. Por outro lado, a falência do sistema federal, traduzida aí por um financiamento muito aquém do desejável, acaba gerando sobrecarga sobre a FAPESP e, evidentemente, como qualquer organização, a FAPESP tem que priorizar. Se a FAPESP escolher atacar em todos os frontes, ela não vai ter relevância em nenhum fronte, porque, no fim, você dilui muito a sua ação. Então, a FAPESP escolhe alguns focos de ação, busca ter impacto na sociedade, contribuir de maneira relevante. E para mim, para a sociedade no Brasil e no mundo, ficou muito claro que a ciência salva. A ciência nos salvou. Não fosse a ciência,
a gente ainda estava passando álcool gel em sacolinha de supermercado, para aquelas pessoas que têm dinheiro para ir no supermercado. Então, a gente não passa mais álcool gel em sacolinha de supermercado porque a gente aprendeu que isso não é mais necessário. A gente tem vacina, a gente tem um monte de coisa, é a ciência que nos salvou. Essa crise foi superada pela ciência. É a ciência que vai resolver os problemas do futuro. O aquecimento global, infelizmente, vai matar muita gente, vai deixar muita gente pobre, sem teto, sem casa, e a solução vai vir da ciência. Então, investimento em ciência é fundamental, é o futuro do país, é o futuro do nosso planeta, é o futuro da nossa espécie. Espero que em anos futuros a situação se modifique e a gente possa falar em outros termos com relação ao apoio federal para a ciência e tecnologia. Obrigado, professor Luiz. Então, eu passo para a Adriane Carvalho. Obrigada, vereador. Quem me conhece, eu sou assessora do vereador Paulo Gaspar, e em parceria com Swift Agusti, a gente formatou a reunião. E, vereador, a gente teve uma força-tarefa para que a reunião acontecesse nessa data, então eu gostaria de agradecer o professor Luiz Melo por ter aceitado o nosso convite, e agradecer, professor Luiz, a sua equipe, que foi atenciosa e muito nos ajudou aí na preparação da reunião, a Juliana, o Isnara, a Ana Paula. Gostaria de agradecer também os professores Hernandes, o professor Daniel, por ter aceitado o nosso convite. A vereadora Paola também ajustou a agenda junto com a equipe dela para que a reunião acontecesse e pudesse participar, né? E o vereador Nelson Rossi e a equipe dele também, que facilitou, trocando a data das comissões para que a reunião acontecesse nessa data. E eu também agradeço aqui o Reine, da Coordenadoria de Apoio às Comissões da Câmara Municipal, também, que nos deu um suporte, nos deu apoio, assim como o cerimonial da Câmara, né, a diretoria de comunicação, hoje a Bárbara, que está aqui representando, a equipe do cerimonial, a TV Câmara, o TI da Câmara, toda a equipe, né, para que a gente consiga estar aqui transmitindo essa reunião para toda a região de Campinas, né, para São Paulo, para o Brasil. E nós desejamos aí que essa reunião traga bons frutos para todos os projetos da FAPESP, da Unicamp e para o Brasil. Obrigado, vereador. Obrigado novamente, Adriane. Agora que eu lembrei que eu tenho que olhar para a televisão, eu vivo olhando aqui para o computador, depois que eu vou assistir a televisão, eu estou sempre com a cabeça abaixo olhando para o computador. Bom, eu vou fazer minha consideração final, uma vez que nós não tivemos aqui, acho que, nenhuma resposta ao vivo. Com certeza, muita gente vai assistir o programa depois e nós estaremos, se vier mais perguntas, a gente encaminha depois via WhatsApp para os professores sobre os diferentes temas, né? Eu queria fazer uma consideração em relação à última fala do professor Luiz, e ele diz que a salvação da humanidade, a salvação em relação aos nossos problemas aí vai vir pela ciência, né? Isso se os políticos não atrapalharem, né, professor? Porque nós sabemos que na história da humanidade os governantes, né, sempre colocaram grandes pedras de tropeços aí em relação ao desenvolvimento da ciência como um todo. E como não podemos citar aqui nos dias de hoje, nós temos um fundo partidário de 1 bilhão por ano e um fundo eleitoral de 5 bilhões por ano, e falta verba para a ciência, para a pesquisa, para a saúde e para a educação, né? Isso só revela que o nível de saúde psicológica mesmo, que eu digo, tanto quanto a humanidade, quanto a sociedade brasileira, porque a gente vê aqui todos os professores falando sobre a pesquisa da saúde, nível mental, físico e social, como foi citado, mas existe a saúde do caráter ainda, que eu acho que a gente está um pouco longe de desvendar esses mistérios, mas a gente espera que
a história da humanidade, nós já avançamos muito nesse sentido, né? Saímos da época das cavernas, das guerras incessantes para a democracia, e agora a gente está num outro processo de aprimorar essas democracias espalhadas pelo mundo. Ainda existe guerras, estamos vendo uma acontecendo aqui às nossas vistas, né? Então, aí vem o meu discurso dizendo em relação a isso, né? Aos governantes, aos políticos, que ainda, infelizmente, ainda estão num nível ainda muito aquém, numa posição totalmente contrária do que a ciência caminha, né? Então, a gente espera que a ciência realmente venha a ser a salvação do mundo e que ela consiga superar aí essas barreiras psicológicas da humanidade que ainda continuam primitivas, mas avançando. Estamos avançando e a gente tem que ser otimista. E eu quero, agora colocando o óculos e olhando o computador aqui para enxergar onde eu encerro o microfone, mais uma vez agradecer os nossos convidados, figuras ilustres, e convidando aqui, portas abertas sempre para retornarem à comissão, para exporem outros temas, falarem de outros programas. E agradecer mais uma vez aqui o cerimonial da TV Câmara, todos que nos assistiram ainda vão assistir. E muito obrigado e até a próxima oportunidade. Está encerrada essa que foi a terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Nossa programação ao vivo se encerra nesta quinta-feira, mas nossa programação continua na grade da TV Câmara Campinas. Um excelente feriado, uma sexta-feira santa iluminada a todos e até mais. TV Câmara Campinas. Olá, você está no site oficial da Câmara Municipal de Campinas e o objetivo desse vídeo é te ajudar a entender um pouco mais